Amém, meus amados? Nós vamos receber a palavra agora. Eu quero que você feche os teus olhos, eleve seu pensamento em Deus. Deus vai falar com você nessa manhã. Prepara os teus ouvidos, prepara o teu coração. Meu Deus, que o nosso coração seja como a boa terra, meu Pai. O Senhor disse: não lance a semente sobre espinhos. Meu Deus, a terra espinhosa é aquela terra preocupada com os prazeres, com as coisas dessa vida. Então vem limpar, meu Deus, o nosso coração, santifica, para que a Tua palavra, meu Senhor, ela venha cair na boa terra, para que a Tua palavra, meu Senhor, venha cair, meu Deus, na terra produtiva. Aleluia. Oh, o Senhor vai trazer produtividade, fertilidade ao seu povo. Creia, meu amado, minha amada, Deus vai fazer essa obra na sua vida. Deus vai derramar a glória dele. Seguires, virás a glória de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Vai adorando, vai louvando ao Senhor, vai glorificando. O Senhor está entronizado no meio dos louvores da igreja. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Jesus, pois não há outro como o Senhor. E nós estamos diante do teu altar. Coloca, meu Deus, um cântico de vitória. Coloca, meu Deus, um hino de salvação, um hino de bênçãos, em o nome de Jesus. Que os nossos lábios, meu Deus, sejam para louvar, para adorar e para falar, meu Deus, as palavras que o Senhor coloca no nosso coração. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui com os ouvidos atentos, com o coração aberto. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Senhor, com o teu povo. Fala, Senhor, com as tuas ovelhas, em o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Com as suas mãos levantadas, diga assim comigo: Senhor, meu Deus, fala comigo, ensina-me os teus pensamentos e andaremos na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Diga glórias a Deus e vamos aplaudir ao Rei bem forte. Amém. Graças a Deus. Sentem, meus amados, por gentileza. Vamos lá, queridos, na mensagem de hoje. Olha só, o tema da mensagem de hoje: o cântico da fertilidade. O que é fertilidade? Produtividade. Amém? Deus nos faz férteis no Senhor. E Deus vai falar contigo nessa manhã. Amém? Quem crê no nome de Jesus, então coração aberto, ouvido atento. Isaías capítulo 54 é o nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida. Isaías capítulo 54, versículo 1. Tem muitos versículos aqui, muita palavra, né? Muito entendimento que Deus vai trazer ao nosso coração. Amém? Se você tiver qualquer dificuldade em acompanhar, você pode usar as telas aqui, acompanhar pelas telas. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Irmãos, olha o que Deus está dizendo: cantar com alegria, mesmo no momento de esterilidade, mesmo no momento que as coisas não estão acontecendo, mesmo quando parece que as nossas orações não estão sendo respondidas. Qual deve ser a minha postura? Como que eu devo agir diante de circunstâncias como essa? Cantando alegremente. Irmãos, e aqui Deus falou algo no meu coração. A tristeza e a amargura, elas bloqueiam as bênçãos do Senhor. Uma pessoa, quando está triste,
amargurada, ela não consegue manifestar a fé para ser abençoada. Então, quando a Bíblia está falando assim, canta alegremente, em outras palavras, não dê lugar à tristeza, não dê lugar à amargura, não dê lugar à melancolia. Por quê? Porque a melancolia e a tristeza, elas bloqueiam as bênçãos. Quem está entendendo isso? Amém? Então, o primeiro passo, irmãos, as coisas não estão acontecendo, comece a cantar. Mas não é aquela canção da sofrência, não é? Tem gente que gosta da canção de sofrência, é assim ou não é? Não, é você cantar o quê? Cantar com alegria, cantar alegremente. Tem canções que são bonitas, irmãos, mas em vez de nos colocar para cima, elas colocam para baixo a nossa fé. E eu digo canções até no meio cristão, não é? Até que no meio cristão, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Quem já ouviu essa canção? Que é vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Quer dizer, o emocional da pessoa está lá embaixo. Ela já estava amargurada, aí já derrete de vez, né? Eu vou chorar. E ela chora, 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 chora. Aí vem o coro. Chora, chora mais um pouco, chora. Quer dizer, ela não sabe nem de onde arrumar lágrima, mas a Bíblia está falando aqui para uma mulher que não tinha vitória, para uma mulher triste, para uma mulher desamparada. Então, qual que é a ordem de Deus para uma pessoa triste, para uma pessoa desamparada? Canta alegremente. Não é ficar chorando, gemendo e chorando, como muitos fazem por aí, e não recebem nada de bênçãos, nada de vitória. Não, meu amado, minha amada. É você cantar alegremente. Por quê? Porque a tristeza bloqueia a bênção. Então tem canções que, em vez de trazer paz, alegria, elas trazem ainda mais tristeza, mais melancolia. E às vezes as pessoas ficam presas a essas canções de melancolia, quando a Bíblia está dizendo canta alegremente. Nós temos um exemplo na Bíblia, volta aqui um pouquinho, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Olha só, Ana era uma mulher amargurada. Enquanto Ana estava naquele estado de amargura, naquele estado de tristeza, ela continuava estéril. Ela continuava incapaz de gerar. Olha só, então a tristeza, meus amados, ela tira a nossa capacidade de gerar, de produzir. Quem está entendendo isso? Olha só, o versículo 6, e a sua competidora, Penina, excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado o quê? A madre. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Por que Ana não tinha filhos e Penina tinha? Por que Ana não conseguia gerar? Por quê? Porque Deus impedia ela de gerar. A Bíblia diz que o Senhor fechou a madre dela. Deus sabe tudo, irmãos. Tem gente que não está preparado para gerar. É necessário um trabalhar na vida dela. E não estou falando só de filhos biológicos aqui. Eu estou falando de bênçãos. Tem pessoas que estão com bênçãos bloqueadas e não é o diabo, não. A Bíblia diz que o Senhor fechou a madre de Ana. Porque Deus conhece os corações, irmãos. Enquanto ela era uma mulher amargurada, ela estava fora do quê? Da palavra. Mas a Penina está me irritando. Ela caía, irmãos, na provocação de Penina. Tem pessoas que não conseguem gerar bênçãos porque deixam de ouvir o que Deus está dizendo para ficar aceitando a provocação dos outros.
Elas caem no campo da provocação. Deus está falando, canta alegremente. Aí vinha a Penina e zombava. Em vez de Ana cantar alegremente, ela ficava amargurada, ela ficava triste. E aí o que acontecia? O Senhor cerrou a madre dela. Foi Deus. Muito forte que eu vou falar aqui. O problema de Ana não era entre ela e o marido, era entre ela e Deus. Ela só poderia resolver a esterilidade dela quando ela resolvesse o problema dela com Deus. Ah, mas o Eucana, ele deu filho para Penina e não dá filho para mim, não. Não é o Eucana, não. O problema de Ana era com Deus. Quem tinha cerrado a madre dela era Deus. Então tem coisas, amados, que precisam ser resolvidas no campo espiritual. Quem está entendendo isso? Amém? Senão não adianta. Não adianta chorar, não adianta fazer bico, não adianta fazer cara feia. Alguém já dizia para mim, cara feia para mim é fome. É ou não é? Quem já ouviu esse ditado? Não funciona com Deus, irmãos. Ah, estou revoltado, estou de bico, eu não vou mais orar, não vou mais ler Bíblia, eu não quero saber de ir para a igreja, porque Deus não está me ouvindo e não vai resolver nada. Vai continuar do mesmo jeito. É algo no coração que precisa ser tratado. E aí Deus começa a agir. Amém? A Bíblia diz que Ele é o Deus que enriquece e empobrece, dá vida e faz descer a sepultura. Tudo passa pela mão dEle. Então, se as coisas não estão acontecendo, às vezes é algo que precisa ser resolvido lá em cima, lá, né? No Supremo dos Supremos dos Supremos, Tribunal Celestial. Quem está entendendo isso? Quer dizer, e a Ana ficava brava, irritada, porque o Senhor tinha cerrado a madre. E assim ele fazia de ano em ano, versículo 7, né? E assim fazia ele de ano em ano, e quando ela subia à casa do Senhor, diz aqui, e assim fazia ele de ano em ano, né? Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Irmãos, olha só, olha como que a gente tem que cuidar do coração. A Bíblia diz que Ana, ela subia à casa do Senhor, mas ela estava tão irritada, tão amargurada, que a Bíblia diz que ela chorava e não comia. E quantas vezes acontece isso? A pessoa está passando por um problema gigante lá fora, e ela vem para a casa do Senhor e ela não consegue se concentrar, ela não consegue comer, ela não consegue, né, se alimentar, absorver o pão da vida que é Jesus Cristo. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E tem gente que não consegue comer dessa palavra, por quê? Por causa da irritação e por causa da tristeza. E depois ela não entende por que as coisas não acontecem. Então a Bíblia diz que Ana subia para a casa do Senhor e a outra irritava ela. Às vezes vai acontecer de quando você está se preparando para ir para a igreja, o diabo cria uma situação para lhe causar uma revolta, uma tristeza, e você vem para a igreja com o coração fechado e não consegue comer o que Deus está dando. Acontece isso ou não acontece muitas vezes? E aí o que acontece? A semente é semeada entre espinhos, não vai produzir. Não vai produzir. Por isso que a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, faz o quê? É aqui, ó. É aqui que está o segredo. Porque dele procedem as saídas da vida. É o que vai trazer vida para você. Mas se um coração está cheio de amargura, de tristeza, de melancolia, de pecado, o que vai sair de dentro da pessoa? Quando ela abrir a boca para falar, seja lá o que for, não é? Então tem que guardar, irmãos.
A Ana subia para a casa do Senhor, mas ela não conseguia se alimentar por causa da tristeza. Olha que forte isso. O versículo 10. Não, vamos pegar o 9, né? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Mas olha só, irmãos, embora Ana foi para o templo naquelas condições, porque tem gente que nem para o templo consegue ir, aí ela se entrega de vez, aí ela vai aceitando a situação, quando vê ela está desviada. Mas a Ana, mesmo com amargura de alma, diz aqui, ela foi para o templo. Então não importa a maneira que você chega na igreja, mas você tem que absorver a palavra, amém? Você tem que sair com o seu coração limpo. Quem está entendendo isso? Porque é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai trazer mudança e transformação. O versículo 10, ela pois com amargura de alma. Então nota-se que Ana estava amargurada, por isso a bênção estava bloqueada na vida dela. Repita comigo: tristeza e amargura bloqueiam as bênçãos de Deus. Tem que tirar, tem que se esvaziar. Mesmo com amargura, ela orou, ela começou a orar, ela começou a se esvaziar, não é? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e fez o que, igreja? Chorou abundantemente. E aí esse choro, irmãos, era um choro de, como que eu posso dizer? De se lavar, de limpeza. Não era choro para ter vitória não, porque choro não traz vitória para ninguém. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Mas esse choro sim, de você se lavar, de você se derramar, de você se esvaziar de toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, de todas as provocações, tudo aquilo que falaram para você, que te deixou irritado, que mexeu com o seu brio, que mexeu com a sua reputação, que mexeu com a sua imagem, que às vezes mexeu com a sua família, com alguém que você ama, e a pessoa vai guardando aquilo, mas você vem para a presença de Deus, você se esvazia de tudo isso. Muito forte isso aqui, ó. E essas vozes silenciam dentro de você. E quando essas vozes são silenciadas, então você começa a ouvir a voz de Deus, aquele que realmente tem poder para mudar a sua vida. Quem está entendendo isso? Amém? Quer dizer, essas vozes são silenciadas porque você se esvazia delas. Porque enquanto tem mágoa, tem amargura, sempre surge uma situação que tocou naquela tecla, mas quando essas vozes são caladas, Deus começa a trabalhar. Amém? Então a Ana se esvazia. Vamos voltar lá em Isaías 54, versículo 2. Não, versículo 1 ainda, né? Perdão. Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto. Exclama tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Quem está falando isso é o pastor Helder? Não, irmãos. Quem está falando isso é Deus. Amém? Olha aqui para o pastor Helder. Tem coisas que para a gente é difícil. Sabe aquela bênção que você está lutando, que você está orando, que você está tentando com todas as suas forças, você não consegue? E você fala, meu Deus, eu não consigo. E às vezes nós não conseguimos mesmo. Tem coisas que para a gente é difícil, mas para Deus não é nada, irmãos. Nada. Abraão levou 99 anos para gerar Isaac. Por que demorou tudo isso, pastor Helder? Foi um trabalhar da fé dele. Eu acredito assim, irmãos, as coisas acontecem quando a nossa fé está pronta para receber aquilo. Deus ele vai trabalhando na nossa fé. Quer dizer, para a fé perfeita de Abraão alcançar o nível para ele gerar um filho,
com 99 anos. Então para o Abraão foi difícil, mas Jesus disse assim, quando esteve nesse mundo: até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então tem coisas que para a gente é difícil, e que para Deus não é nada. Então nós temos que fazer calar essas vozes do medo, da insegurança, da dúvida, e focar naquilo que Deus está falando. Então, se Ele está dizendo que mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, meu Deus, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio. Não foi o que Maria falou para o anjo? Como que vai acontecer isso se eu não conheço varão? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te conceberá, te cobrirá. Essa criança vai ser gerada pela virtude do Espírito. Maria não estava entendendo nada. Acho que na hora ela bugou, né? Sabe, pam, que a pessoa trava. É ou não é? A pessoa fica travada na hora. Comigo acontece isso. Às vezes eu estou ouvindo o Felipe, de repente a Bruna fala, de repente acontece, eu travo. Sabe quando você fica assim? Acontece contigo? Mulher não, mulher é mais habilidosa, né? Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É ou não é? Mulher está fazendo uma coisa aqui, está dando mamar para o filho, está lavando uma louça, está mandando um zap, está atendendo alguém. Então, mulher é dinâmica. O que seria dos homens sem as mulheres, né? Mas o homem não, irmão. Eu estou fazendo uma coisa ali, eu fico só naquilo. Se alguém falar alguma outra coisa, eu travo. Talvez a Maria não tivesse bugado porque era mulher. É ou não é? Mas que ela não estava entendendo nada. Mas ela foi sábia. Quando o anjo termina de dar a palavra para ela, ela diz assim: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Só isso. E ela foi abençoada. Amém? Então tem coisas que não é a nossa habilidade, a nossa capacidade. Esses dias eu dei uma mensagem tão forte aqui. Quem lembra daquela palavra? A virtude faz você marcar o quê? Quem lembra dessa palavra? A virtude nos ajuda a marcar o quê? Oh, meu Deus do céu. Espírito da amnésia. A virtude nos ajuda a marcar o quê? Diga, épocas. Amém? Virtude nos ajuda a marcar época. E a humildade faz com que a gente consiga marcar o quê? Gerações. Não foi a oração de Maria? Senhor, o Senhor atentou para a humildade da sua serva, e por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria marcou gerações não porque era virtuosa, porque era humilde. Quem está entendendo isso? Esse é o segredo. Amém? Então tem coisas que vão acontecer na nossa vida. Oh meu Deus, então cumpra em mim. Já que o Senhor me escolheu. E Deus sabia quem você era, irmãos. Deus te escolheu. Amém? Quem crê nisso? Fomos escolhidos pelo Senhor. Antes mesmo de você nascer, Deus já sabia. Amém? E glória a Deus. Então quem está falando isso, meus amados, é o Senhor. E aí o versículo 2, isso aqui é tremendo. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das suas habitações façam o quê? Se estendam. Repita comigo, fé. Amém? Olha só, amplia o lugar da sua tenda. Quando a pessoa está preparada, está pronta, ela não tem visão de fracasso, ela não tem aquela visão, não, vou esperar aqui porque vai que dê errado. Não, ela já começa a agir, ela já começa a se preparar para o milagre, irmãos. Ela já começa, é igual aquelas virgens prudentes,
Elas já estavam com a lâmpada cheia, já tinha guardado o azeite na reserva ali e tal, se caso faltasse. Elas sabiam que a qualquer hora o noivo ia chegar. E quando o noivo chegou, quando a porta se abriu, elas estavam preparadas. Então, quando Deus está dizendo assim, amplia o lugar da sua tenda, prepara para o milagre. Isso é fé. Fé não é um sentimento. Fé é uma certeza. É a certeza daquilo que não existe, que não aconteceu, mas lá dentro de você, você sabe que cedo ou tarde vai acontecer e você já vai se preparando para aquilo. Então olha só, é o preparo, irmãos, amplia o lugar da sua tenda. Em outras palavras, se prepare para o milagre. Olha o que diz ali Romanos, capítulo 4, versículo 17. Põe ali para a gente, Romanos 4, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Quem que Deus constituiu, irmãos? Por pai de muitas nações. Olha lá, a saber, perante no qual creu, a saber, Deus, o qual faz o quê? Vivifica os mortos, vamos ler em voz alta, e chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão e Sara só não tinham capacidade de gerar. Sara era estéril, mas Deus já havia constituído eles como pai das nações. Então aquilo que Deus constituiu você, não há doença, não há enfermidade, não há crise, não há oposição, não há nada que possa impedir o plano de Deus na sua vida. Para a sociedade e para a família, Abraão e Sara são estéreis, carregam uma maldição. Para Deus, pai das nações. Então Abraão, ele preferiu acreditar no que Deus já havia constituído ele. Amém? Ele acreditou em Deus, o qual chama as coisas, vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então aquilo que para os homens não é, não existe, não tem jeito, para Deus já é. Para Deus já deu certo, diga glórias a Deus. Amém? Alguém chega para você e fala, você não vai ser nada na vida, você pode dar risada. Por quê? Porque para Deus você pode todas as coisas, e Ele está contigo. Então nós temos que focar, irmãos, no pensamento de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Ele está dizendo, amplia o lugar da sua tenda. O que é isso? Chamar a existência. Se prepare para o milagre. Quem está entendendo isso, meus amados? Amém? O que mais que ele está dizendo? Amplia o lugar da sua tenda e as cortinas da sua habitação. Olha lá o versículo 2, né? Não o impeças. Não o impeças. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Não deixa nada impedir o seu milagre. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus somos nós mesmos. Somos nós. Ele está dizendo assim, não o impeças. Existem momentos que Deus vai querer fazer mais, irmãos, na nossa vida. E aí eu vou falar isso aqui, ó. Se a gente bancar o bobo, a boba, o preguiçoso, a preguiçosa, a gente vai impedir com que a grandeza de Deus se manifeste. É aquele momento que Deus quer que você vá além. Se alguém te chamar para andar 1 milha, vai quantas? 2. Cristão é assim, irmãos. Vencedor é assim. Quem trabalha na média, a mediocridade é quem trabalha na média. Cristão não é medíocre. Repita comigo, cristão não é medíocre, é acima da média. Amém? Filho de Deus é acima da média, irmãos. Quem trabalha na média, vai chegar uma hora que não vai dar. Nós temos que ser acima da média. Quando Saul fala assim para Davi, Davi, eu vou te dar minha filha em casamento, só que você vai me trazer 100 prepúcios dos filisteus. O Saul queria matar o Davi.
Só que ele não tinha coragem, então ele mandou Davi ir lá e brigar com os filisteus, para que Davi morresse na mão dos filisteus. E o Davi foi lá, tá bom, rei, eu vou lá. E o Davi vai para a luta, em vez de trazer 100, ele trouxe quantos? 200. Esse é o Filho de Deus, ele é acima da média, amém? É o caráter de Deus. A Bíblia não diz que Deus faz mais do que pensamos, imaginamos? Sim ou não? Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer mais. Não impeça o agir de Deus. E às vezes impedimos. Olha lá, Lucas capítulo 24, versículo 28. Olha lá, Lucas 24, 28. E chegaram à aldeia para onde iam. Olha ali, ó. E ele, Jesus, fez como quem ia para mais. Jesus queria ir mais longe. E quantas vezes Deus quer nos levar mais longe, no mais profundo, onde estão as grandes bênçãos. Mas o que a gente faz? A gente impede o agir de Deus. Quer dizer, Jesus fez com que ia para mais longe. Continue ali, ó, o versículo. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Meu irmão, não importa se Deus está falando, ainda que você venha atravessar a noite. Lá no sul a gente falava varar a noite. Ainda que você fique a noite inteira acordado, não sai da presença de Deus. Às vezes a gente perde a bênção, irmãos, porque a gente é preguiçoso, porque a gente dá lugar ao cansaço. Se o Pedro fosse preguiçoso, ele nunca teria uma pesca maravilhosa. Trabalhou a noite toda, não apanhou nada, na dica de nada. E aí de manhã Jesus começa a ensinar, ele empresta o barco para Jesus. Estava cansado, mas ele começa a ouvir, e Jesus dá uma direção: Pedro, vai para o mar alto. Ah, Senhor, eu estou com sono aqui, Jesus, meu olho está piscando, eu estou pescando. Não é assim? Que a pessoa está lá, né? Literalmente, eu estou aqui, Jesus. Jesus, o Senhor estava pregando aqui, ó, e eu estava pescando, ó. Tem gente que é assim? Fala aqui assim também, né? Cadê? O que a pessoa está pescando? Está lá. Está capotando de sono. Não, irmãos, ele perderia. É muito forte o que eu vou falar aqui, hein? Tem gente que está pescando a pesca da preguiça. É ou não é? Repita assim comigo: a pesca da preguiça nunca vai me trazer pesca maravilhosa. Então, se você quer ter uma pesca maravilhosa, vai ter que vencer a preguiça, arregaçar as mangas. E se ele falar vá para o mar alto, é lá no mar alto que você tem que buscar o seu peixe. Amém? Quem está entendendo essa palavra? É lá no mar alto. E o Pedro foi. Senhor, trabalhamos a noite toda, hein? Não apanhamos nada, mas porque o Senhor manda, nós vamos. Em outra palavra, se der errado, foi o Senhor que falou. Ele já botou na conta de Jesus. Mas foi, diga glórias a Deus. Então, às vezes, Deus quer nos levar mais longe, irmãos. Senhor, fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia. Talvez Jesus ia falar coisas para aqueles discípulos que ia mudar a história deles. Que talvez no Pentecostes eles iam se destacar, eles iam brilhar, iam fazer diferença. Mas a única coisa que a gente conhece desses discípulos é que eles estavam tristes e estavam se afastando do propósito. A única lição que esses discípulos trazem para nós é de tristeza e de distanciamento do Senhor. Mas talvez nessa de Jesus que querer ir mais longe, poderia mudar a história e o ministério deles. Tem gente que não consegue chegar longe, irmãos. Ah, porque já é tarde, já declinou o dia, eu estou com sono,
eu estou cansado, tudo bem. Cada um faz o que bem entende. Mas as oportunidades vêm e às vezes não voltam nunca mais. Porque essa oportunidade é muito forte isso aqui, irmãos. Eu já preguei tantas vezes essa palavra, mas nunca nesse entendimento. Essa oportunidade aqui, ó, aqueles 2 discípulos nunca mais tiveram. Eles impediram Jesus de acrescentar algo na vida deles, porque já estava tarde. Por isso que a Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Riquezas e honra estão comigo. Tem coisas que Deus vai dar para você lá na madrugada, meu irmão, quando a sua carne está gritando de sono, quando a pessoa está podre de cansada, e ela vai lá, lava o rosto, se levanta, vai orar, vai ler Bíblia, vai buscar, e Deus renova a força. De repente ela começa a fazer proezas, de repente começa a acontecer coisas na sua vida, que as pessoas falam: mas meu Deus, essa pessoa não tem nem tanta habilidade, nem estudo ela tem, como que ela pode fazer isso? E eu que estou aqui estudando, eu faço curso disso, eu já comprei vários cursinhos na internet, eu arrasto para cima, clico no link, pago lá nos boletos, aprendo e não consigo sair do lugar, porque não vem dos homens, vem de Deus. Não impeça Deus. Quem está entendendo isso? É violento isso aqui, irmãos. Bem-aventurados são os seus ouvidos que ouvem essa palavra. E não está sendo transmitido não. Eu falei que não ia transmitir mais, não vou transmitir. Culto de domingo, se a pessoa quiser receber essa palavra, ela vai ter que sair da casa dela e vai ter que chegar aqui. Eu aprendi uma coisa: quem quer fazer quem quer fazer alguma coisa, arruma uma maneira. Quem não quer fazer nada, inventa uma. Então não tem desculpa. Amém? Bem-aventurado é você, diga glórias a Deus. Essa palavra muda a sua vida em nome de Jesus. Ah, pastor, não tem ônibus. Meu irmão, se não dá de um jeito, dá do outro. Essa é que é a verdade. Amém? E glória a Deus. Não impeças o Senhor. Marcos capítulo 6, versículo 48. E vendo que se fadigava a remar, mesma situação, porque o vento lhes era o quê? Contrário. Continue lá. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o... Quer dizer, os discípulos estavam se matando, irmão. E se matando, e vai, não conseguia sair do lugar, o vento era contrário e tal. E Jesus vinha ali, ó, tranquilamente. Fazendo o quê? Andando sobre as águas. Continue. E queria passar o quê? Jesus queria ir mais longe. Jesus queria passar adiante. E olha lá. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um e deram grandes gritos. Misericórdia. Os discípulos acreditavam em fantasma, irmão. Aquele bando de marmanjo. Jesus queria ir longe, eles começaram a gritar, clamando por socorro. Diga: Deus me livre. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Jesus não é fantasma, tá? Quem está entendendo essa mensagem? Tá boa a palavra? Tremendo, né, irmãos? Jesus é lindo. Quer dizer, Jesus queria ir longe, queria passar, mas não pôde. Então não impeças. Não impeça Jesus de atuar na sua vida. Deixa Deus fazer. Pastor, mas eu não sou capaz. Mas não é pela sua capacidade, é pela capacidade de Deus.
Amém? Pastor, mas eu não tenho força. Não é pela tua força, é pela força de... Pastor, mas eu não tenho recurso. Mal está dando para pagar minhas contas, como que eu vou viver um grande sonho? Como que eu vou me tornar um empresário, uma empresária? Não é pelo seu recurso, irmão. Ele é dono do ouro, dono do quê? Da prata. Ele vai prover, ele vai te sustentar. Ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se Israel escutasse a minha voz, em breve eu abateria todos os seus inimigos, eu o sustentaria. Não é nós, o homem, eu, Deus falando, eu o sustentaria com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Deus quer dar para você, meu amado, minha amada. Amém? Porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Então não impeça. Se Deus está te chamando para viver algo extraordinário, viva. Mas, meu Deus, eu não sou uma pessoa tão extraordinária assim. Não somos, irmãos. Eu não sou uma pessoa tão habilidosa assim. Existem pessoas que são melhores do que eu. Não tem pessoas que são melhores do que a gente? É ou não é? Mas Deus escolheu você. Quantas mulheres talvez eram mais habilidosas, mais sábias do que Maria? Mas Deus não olhou para a habilidade delas. Deus olhou para a humildade de Maria. Amém? Quantos eram melhores do que o Davi? Mas Deus pega o Davi pequenininho, é esse que eu quero abençoar, é esse que eu quero honrar, e glória a Deus. Então não vem de nós, vem de Deus. Amém? Não impeças, voltando lá em Isaías, para a gente terminar aqui. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Versículo 3. Porque transbordará, aleluia, a mão direita e a esquerda. Deus vai fazer você transbordar, irmãos. Aquilo que vem de Deus, não vem, né? Já viu aquele ditado, de grão em grão, a galinha fala assim, filho de Deus, não é galinha. Deus não vai ficar ali, ó, de grão em grão para você, não. Quando a bênção de Deus vem na sua vida, ela transborda. Esse negócio de crente galinha, né? Ah, eu estou aqui de grão em grão, de grão em grão, de grão em grão. Pó, 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 pó. Que nada, irmãos. Deus vai fazer transbordar na sua vida. Ainda bem que não estão transmitindo, né? Pastor, fica mais à vontade. Eu estou brincando, eu coloco tudo na rede social. Eu posto e saio correndo. E deixo o pau quebrando lá na internet. Lá. Mas é a realidade, irmãos. Deus faz transbordar, que conta gota nada. Transbordará a mão direita e a mão esquerda. O que significa isso? Provérbios, capítulo 3, versículo 16. Coloca na NBV para a gente, Gorete, por favor. Olha só, a mão direita e a mão esquerda. Na mão direita vai transbordar, hein? A sabedoria garante o quê? Deus te dá sabedoria. E na tua mão direita a vida longa. Você vai viver muito nessa terra. Você vai ter muita história para contar. Amém? Que mais? Na mão esquerda, olha que lindo isso. O que, igreja? Riquezas. Quem crê nessa bênção? Então levante as duas mãos agora. Pai, na mão direita, sabedoria garante vida longa. E na mão esquerda das tuas ovelhas, riquezas e honra, em nome de Jesus. Você vai transbordar nisso, irmãos. Você vai transbordar nisso. Amém? No nome de Jesus. Voltando lá para a gente terminar. Isaías 54. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás o quê? Confundida. É o versículo 4. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Amada, amada,
Deus está fazendo você esquecer de tudo, lá da mocidade. Às vezes até abuso, às vezes até, qual que eu posso dizer, bullying que a pessoa sofreu, humilhação, é algo que ficou marcado lá na mocidade. Seja lá o que for, Deus está fazendo esquecer, irmãos. Amém? Da vergonha da mocidade. Pastor, eu carrego essa vergonha comigo. Te esquecerás dessa vergonha. Manassés de Deus na sua vida. Deus me fez esquecer. Amém? Que mais? Da vergonha da tua mocidade. E não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Mas a mulher ficou viúva e carrega essa vergonha, se sentindo desamparada, porque o teu Criador é o quê? Teu marido. Irmãos, Deus, Ele é o noivo, é Ele que sustenta a igreja. O papel do marido é esse, ó, Efésios capítulo 5, versículo 28. Põe ali para gente. Olha lá, Efésios 5, 28. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como? Como ao seu próprio corpo. O marido tem que amar a mulher como o próprio. Irmãos, e aí eu entro num assunto aqui, ó, que está se tornando muito comum nos dias de hoje. Agressão, violência doméstica. O marido vai lá e bate na mulher, agride, dá soco. Será que o homem, fica lá no espelho? Ah não, eu me amo. Hã? Toma essa. Ele fica se batendo? Sim ou não? Hã? Por que ele vai bater na mulher? Covardia. Covarde. E as autoridades estão aí para isso. O homem tem que amar a mulher como a seu próprio corpo. Assim como o homem se cuida, não é? E trata bem o seu próprio corpo, assim tem que ser como a esposa. É a palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem ama a sua mulher, ama-se o quê? A si mesmo. Por que ama a si mesmo? Porque a mulher é parte do homem. Carne da mesma carne e osso dos mesmos ossos. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Qual é o homem que aborrece a sua própria carne? Que fere a sua própria carne? Que machuca a sua própria carne? Que espanca a sua própria carne? Não. Antes, a alimenta, diga glórias a Deus, e sustenta, como também o Senhor o teu Criador é o teu marido. Deus vai te alimentar, Deus vai te sustentar. Não vai deixar faltar nada para você. Amém? Irmãos, que palavra, hein? Meu Deus do céu. Dá vontade de ficar pregando aqui até amanhã. Mas eu já vou encerrar aqui, nós já vamos orar. Deus é bom, né? O teu Criador é o teu marido. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. O versículo 6, Isaías. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito. Quando Deus te chamou, Ele já sabia quem você era. Olha aqui para o pastor Éder. Você pode ter chegado aqui hoje, sentindo-se desamparado, triste, mas você vai sair daqui com a alegria de Deus no seu coração. O Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste. A tristeza não traz milagres, não traz bênçãos, mas Deus olha para os tristes. E a primeira coisa que Deus tem que tratar numa pessoa, num coração triste, é eliminar toda a tristeza e fazer com que o triste comece a cantar alegre. Essa é a palavra para a mulher desamparada e triste. Canta alegremente. O Senhor te chamou como uma mulher triste, desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada. Diz o Senhor teu Deus: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei, e em grande ira escondi a face de ti. Por um momento,
mas com benignidade eterna, aleluia, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Segura essa palavra, meu amado. Então, qual que é a palavra para uma mulher desamparada e triste? Canta alegremente. Esse é o cântico da fertilidade, que vai fazer a sua vida produzir, prosperar nessa terra. Quem entendeu essa palavra? E que essa palavra se cumpra aos teus olhos e aos teus ouvidos, em nome de Jesus. Amém? Está difícil? Está se sentindo desprezado, desprezada? Aflito, aflita? Canta alegremente. Canta com alegria. E se prepara para o milagre. Amém? Fecha os teus olhos. Eleve seu pensamento em Deus. Oh meu Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Deus. Que o Senhor revelou ao nosso coração. Estamos aqui, meu Deus, para te adorar, para te servir. Canta, meu amado, minha amada. Ainda que não haja motivos para cantar, ainda que não haja motivos para louvar, ainda que você se veja como alguém que está desamparado, desamparada, mas Deus não desampara os seus. Aleluia. Vai adorando ao Senhor. Oh, maravilhoso é o Senhor. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grande. Adore ao Senhor, igreja. Ainda que não haja motivos para louvar, para cantar. Oh, aleluia. Você vai louvar Deus. Você vai sentir o amor de Deus te abraçando nessa manhã. Você vai sentir o amor de Deus te levantando. Você vai sentir o amor de Deus te capacitando. Você vai sentir o amor de Deus te envolvendo de uma maneira tão grande que essa tristeza vai embora, que toda a esterilidade vai sair da sua vida. Você vai começar a produzir. Você vai começar a ver Deus agindo na sua vida.